ocasião eu quero compartilhar com vocês um texto fascinante da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10. Nesse primeiro momento eu vou fazer a leitura dos dois últimos versículos, mas será de grande importância que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas. Diz assim o versículo 38 e 39, capítulo 10 da carta aos Hebreus. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. No capítulo 10, nos primeiros versículos, o autor vai retratar o sacrifício superior que foi realizado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Note bem, os sacrifícios do Antigo Testamento eram feitos inúmeras vezes, isto é, eles eram repetidos, sendo que o sacrifício apresentado por Cristo Jesus, por ser perfeito, não houve necessidade de repetição. Por isso que a Bíblia, o mesmo autor aos Hebreus vai falar que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas, ou seja, é um sacrifício único, perfeito e eficaz. Desta forma, o sacrifício de Jesus deu livre acesso a todos os crentes à presença de Deus. Claramente, o sacrifício de Jesus mostra o amor de Deus para com toda a humanidade. Esse sacrifício de Jesus é superior porque ele não é da ordem de Arão, mas sim procedente ou de acordo com a ordem de Melquisedeque. Logo, a indicação é de que o sacrifício de Jesus é de um sacerdócio eterno. Daí nós temos na Bíblia, como palavra de Deus, a afirmação de que esse sacrifício é melhor ou superior ao anterior. Uma coisa que chama atenção é que nesses primeiros versículos do capítulo 10, o autor não foca no sacrifício expiatório de Jesus, embora ele mencione. A ênfase dele é na obra consumada por Cristo Jesus. Por causa de quê? Porque a vida e a morte de Jesus foram um ato de perfeita obediência e, por estas razões, o único sacrifício perfeito. Hoje não temos necessidade de fazer sacrifícios de animais por causa dos motivos já alegados. Mas, de uma certa forma, Deus requer de cada homem ou deseja de cada homem e mulher um sacrifício. E que sacrifício é este? Segundo a palavra de Deus, é justamente uma vida de obediência. A obediência é o único sacrifício que Deus vai exigir de cada um de nós. Eu selecionei alguns textos da palavra de Deus e quero fazer referência a eles, e os irmãos poderão depois pegar cada referência bíblica, ler, meditar e fazer os seus próprios apontamentos. No Antigo Testamento, há inúmeros textos que mostram que os sacrifícios ofertados a Deus, além de imperfeitos, não conseguiam, digamos assim, agradar completamente a pessoa de Deus. Por isso, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que é melhor obedecer do que sacrificar. Adiante, no Salmo de número 50, versículo 14, fala sobre a necessidade do crente do Antigo Testamento oferecer ação de graças e pagar o seu voto, isto é, cumprir. Ou seja, falou, ele tem que cumprir, ele tem que ser uma pessoa realmente obediente a Deus. Porque no Novo Testamento a gente tem aquela famosa frase de Jesus que diz que é sim, sim, não, não. Já no Antigo Testamento, se a pessoa fazia um voto, ela tinha que cumprir esse voto e, portanto, ela tinha essa
obrigação, digamos assim, ou pelo menos um reconhecimento de tudo que Deus fez na vida deles, de oferecer graças a Deus. No Salmo de número 51, versículo 16 e 17, fala que Deus ele deseja do homem um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado, um coração contrito, Deus não vai desprezar. Mais adiante, Oséias capítulo 6, versículo 6, vai dizer que Deus quer misericórdia, ou seja, misericórdia quero e não necessariamente sacrifícios, porque o povo de então oferecia sacrifícios, porém não estavam agindo corretamente e, sobretudo, com misericórdia. Isaías capítulo 1, versículo 10 até o 20, vai falar que, apesar de ter vários sacrifícios, de ser rotina na vida do povo de Israel daquela época, eles precisavam, sobretudo, lavar as suas vidas, ou seja, ter suas vidas purificadas, tirar a maldade dos seus olhos. Eles tinham que aprender a fazer o bem, a buscar a justiça, a defender a causa tanto do órfão quanto da viúva. Detalhe, eles estavam oferecendo sacrifícios, mas deixando de fazer estas coisas. E por isso que Deus vai cobrar do povo de Israel uma atitude de obediência à palavra de Deus. E Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8, vai reiterar a necessidade de amar a benevolência e andar com humildade diante de Deus e também de praticar a justiça, embora nós sabemos pelo contexto que o povo continuava oferecendo sacrifícios de animais. Porém, isto não era suficiente. Eles tinham que realmente obedecer à palavra de Deus. Diante desse sacrifício superior, feito uma única vez por Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós não precisamos continuar com as ofertas de animais. Porém, Deus exige um sacrifício, que é a obediência. E o fato de Cristo Jesus ter oferecido esse sacrifício completo requer de cada um de nós, como crentes em Jesus, o que? Lealdade. Lealdade suprema e absoluta à pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas qual era o contexto do texto aos Hebreus capítulo 10? Os crentes daquela época estavam passando por perseguições. Eles estavam tendo inclusive os seus bens saqueados. Eram pessoas que eram tidas como impopulares. Elas eram pessoas suspeitas, estavam passando por tentações, vitupérios e tribulações. Esses nossos irmãos estavam sofrendo por causa da fidelidade à palavra de Deus, por causa da lealdade a Cristo Jesus. Mas estes irmãos que o autor aos Hebreus se refere, eles tinham uma fé consistente. Eu pensei até utilizar uma palavra inicial, uma fé forte, mas fiquei pensando, forte? Como assim forte? Então optei por mencionar uma fé consistente. E ela consiste justamente na pessoa de Jesus. E por isso que essa fé ela é robustecida. E essa fé em Jesus fez com que aqueles crentes que estavam passando por todas essas coisas mencionadas recebessem de uma forma melhor as aflições da vida, por causa da confiança firme e constante em Jesus. Nos versículos 19 até o 25, vai iniciar sobre esse livre acesso que os crentes têm, a começar pelo sacrifício superior oferecido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E algo que me chama a atenção é que o sumo sacerdote, ele só adentrava o lugar chamado Santo dos Santos uma vez por ano. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar
pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu li até o versículo de número 21. Ou seja, se o sumo sacerdote da época adentrava uma vez por ano, o que o autor está dizendo de uma forma muito clara é que nós somos convidados a habitar, não visitar, mas a habitar na presença de Deus a cada momento de cada dia. E isto é um privilégio enorme. Muitas vezes, nas minhas conversas informais com os irmãos em Cristo, eu já mencionei que nós somos um povo privilegiado em relação aos patriarcas e aos santos do Antigo e do Novo Testamento. Alguns deles me olhavam assim, mas quem sabe pensando, o que ele está querendo dizer com isto? É porque, irmãos, nós temos a revelação completa. Nós temos essa dádiva que é a palavra de Deus, que é justamente norteadora das nossas vidas. Ela que é a nossa regra única de fé e conduta. E nós temos realmente esse privilégio em relação aos do passado, aos santos do passado. Mas muitas vezes nós achamos que os outros do passado são os privilegiados e nós somos pessoas que estão, enfim, com os restos ou com as migalhas. Mas não é verdade. Nós, sem dúvida alguma, à luz de todo o Antigo e Novo Testamento e diante dessa completude da palavra de Deus, nós podemos afirmar com alegria no coração e extrema humildade: nós somos um povo privilegiado e nós temos acesso a habitar na presença de Deus. Não é que alguém vai passar daqui a pouco a entrar na presença de Deus, pelo contrário, ele já está, ou seja, ele já habita na presença de Deus, e o tempo inteiro nós habitamos na presença de Deus a cada momento, inclusive nesse momento de pandemia. No versículo de número 22, fala sobre uma aproximação que o crente deve ter. Diz assim o verso: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Fala para nós nos aproximarmos de Deus com o coração limpo e a consciência pura. Ou seja, a comunhão com Deus sempre vai exigir pureza. E, por sua vez, o nosso relacionamento com os irmãos vai requerer também pureza, vida santa, vida casta, isto é, vida pura. No verso de número 23, fala sobre os crentes guardar firme, de forma inabalável, a confissão da nossa esperança. Diz assim: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ou seja, naquele contexto, os leitores estavam sendo tentados a abandonar a profissão de sua fé e voltar ao culto segundo a antiga aliança. Ora, eles estavam sob a nova aliança superior, mas eles estavam sendo tentados a retornar para a antiga aliança. E o que o autor faz? Reconhece que eles são crentes fiéis, leais, obedientes a Deus e exorta a ficar firme em Cristo Jesus. Hoje em dia não é diferente. Independente do tempo, se é de bonança ou não, nós somos exortados pela palavra de Deus a permanecer firme na pessoa de Cristo Jesus. Ainda nesse verso de número 23, menciona a palavra esperança. A esperança, ela é filha da fé. Ou seja, a fé cristã, essa fé consistente, portanto, ela vai fazer nascer, gerar uma esperança. E essa esperança que é um dos temas centrais de toda a carta aos Hebreus. Ou seja,
nós aprendemos que o cristão que deposita sua esperança em Cristo e que confia na fidelidade de Deus, ele não vacila. Ele não vacila. Dos versos 32 até o 39, o que o autor, de uma forma muito sábia e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, faz? Ele vai acrescentar palavras de ânimo e de confiança. Aqueles ouvintes e leitores da época, aqueles crentes, estavam passando por momentos difíceis, mas eles estavam dispostos a ser envergonhados, perseguidos e até perder os seus bens, porque eles estavam demonstrando grande confiança e esperança em Cristo Jesus. E qual é o segredo da vitória? O segredo que vai deixar de ser depois de eu mencionar aqui. Qual é o segredo da vitória dos irmãos que estavam passando por essas lutas, dificuldades, segundo o autor aos Hebreus? Fé e paciência. Essa fé vai gerar a esperança e vai estar de mãos dadas com a paciência. Esta paciência é uma paciência vigorosa, é uma paciência que persevera, é uma paciência que vai fazer com que venha suportar as provações e as dificuldades diárias. É disto que nós precisamos, fé e paciência. No versículo 38, chegou então ao versículo que eu tinha pensado inicialmente tratar com os irmãos, 38 e 39. Mas eu achei por bem me reportar ao capítulo 10, como mencionado, porém do versículo 1 em diante, para que os irmãos tivessem uma noção do que estava ocorrendo e o sentido dessas palavras neste capítulo específico. O verso 38, vou reler, diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Note bem, o autor aos Hebreus faz uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Esse mesmo versículo é replicado pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Sendo que o mesmo versículo o apóstolo Paulo aplica aos romanos, enfatizando o justo. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai se dirigir aos crentes na Galácia, e ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, vai pegar o mesmo versículo de Abacuque 2, versículo 4, e vai falar sobre o viver do crente. Ele deve viver pela fé, e mostrando que é um viver que vai requerer um comportamento digno ou que faça jus à fé ou à fidelidade. Mas o autor aos Hebreus, ao citar Abacuque, versículo 2, versículo 4, ele vai concentrar-se na fé. Isso, pelo menos, me ensina que um versículo bíblico pode ser aplicado em várias situações e por viés diferentes. Não é que a palavra de Deus mudou, pelo contrário, ela permanece a mesma, mas o viés é outro. E a palavra de Deus tem essa capacidade de fazer uma transformação no nosso meio, realizar todas as mudanças necessárias, apesar de ela permanecer a mesma, porque a palavra de Deus não muda. Agora, as misericórdias do Senhor se renovam. Se a palavra de Deus não se renova, porque ela permanece inalterada, é a mesma, mas diz a palavra de Deus que as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. E isso me fascina. Eu quero fazer uma pausa e expressar a minha admiração em relação à palavra de Deus e também ao Deus da palavra. Eu ouvi uma frase de um diretor de seminário que dizia que a palavra de Deus era fascinante. Alguns não a consideram como tal, mas
como leitor, como estudante da Bíblia, eu fico maravilhado com o teor da palavra. E esse capítulo 10, quando a gente começa a mexer, a estudar, a pesquisar, a meditar, faz com que o meu fascínio venha a aumentar. Eu fico literalmente maravilhado com a palavra do Senhor. Mas isto não é por causa dos olhos deste que vos fala, tampouco dos ouvidos deste, mas exclusivamente pela palavra do Senhor. Volto aqui à questão, ainda no versículo 38, na parte final, deixa claro algo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Note bem que diz aqui, se ele recuar, sendo que no versículo posterior, o autor considera que os seus leitores não vão recuar, porque eles são crentes verdadeiros, são autênticos. E eu tiro uma aplicação daqui. O cristão que vive pela fé, ele vai se deixar se levar para o que é perfeito, Deus. Ele vai, enfim, ser guiado e aperfeiçoado pelo grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Lembre-se que eu disse, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, indicando que o sacerdócio de Jesus é eterno. Agora sim, para terminar, o versículo 39 diz, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os verdadeiros cristãos não serão acusados de recuar. Sua fé é daqueles que creem, diz o texto, e eu creio nisto, para a conservação da alma. Meus irmãos, nós não podemos ver além do dia de hoje, mas podemos confiar a Deus todo o nosso caminho. Ele é o guia permanente e infalível. Deus provê forças suficientes para cada um de nós. E por isso, o seu poder vai sustentar as nossas vidas a cada momento e a cada hora. Aos irmãos da Segunda Igreja Batista em Fragoso, nós podemos aceitar com alegre humildade a graça e o poder que Deus nos oferece. E que Ele nos abençoe rica e abundantemente. Amém.